Só um nome há, o nome de Jesus. Todas as nações vão declarar. O Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. Em seu nome, o inferno treme. Em seu nome, os coxos andam. Em seu nome, os cegos veem. Em seu nome, os mortos vivem. Só um nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura e salvação. Só um nome há, o nome de Jesus, todas as nações vão declarar. O Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tens. Em seu nome, o inferno treme. Em seu nome, os coxos andam. Sim, Jesus. Em seu nome, os cegos veem. Em seu nome, os mortos vivem.
Cremos no poder do Teu nome, Senhor. Nós cremos no poder do Teu nome, Jesus. Nenhuma enfermidade poderá abalar o Teu povo. Aqueles que creem no Teu nome, Senhor. Nada pode abalar aquele que crê em Teu nome, Jesus. Por isso nós declaramos que no Teu nome há poder para curar os nossos irmãos que estão agora passando por essa enfermidade, por essa pandemia. Nós queremos declarar que há poder no nome de Jesus. Por isso declaramos essa canção para alimentar a sua fé. Há poder no nome de Jesus. Creia nisso. Creia nisso. Aleluia. Aleluia. Te louvamos, Senhor. Louvado seja o Senhor. Eu cumprimento a amada igreja do Senhor Jesus com a graça e a paz que vem dele para nos sustentar em todos os momentos da nossa vida. Que o Senhor esteja sim abençoando a sua vida, a sua família, aonde quer que você esteja. Sejamos todos bem-vindos a mais um culto de louvor e adoração àquele que vive e reina para sempre. Amados do Senhor, nós estamos às vésperas, digo nós, IBR, Igreja Batista Renovada em Sobral, nós estamos próximos de abrirmos o templo para os cultos presenciais, mesmo que seja com um número reduzido, mas atendendo o protocolo estadual e municipal de segurança, uma vez que todo este mal, esta pandemia que tem entristecido a todos nós, os nossos corações, as ocorrências de mortes, enfim, tudo isso nos traz um certo abalo emocional. Porém, em oração, nós podemos sentir a presença do Espírito Santo confortando, consolando e falando-nos de uma forma toda especial, até mesmo sobre nos respondendo o porquê de um momento como este para a sociedade e para a vida da igreja. Mas fica aqui as nossas orações e também a nossa solidariedade àqueles que sofrem diretamente pela passagem dos seus queridos. Porém, voltando, a palavra do Senhor hoje para nós vai ser de muito enriquecimento espiritual. O Senhor vai falar-nos de uma forma toda especial, eu acredito nisso. Amados do Senhor, antes de adentrarmos na mensagem, vamos orar. Vamos falar com o Senhor. Pai, muito obrigado por mais esta oportunidade, por mais este dia vencido, este domingo, quando nós estamos te cultuando, ainda afastados fisicamente, ainda não de forma presencial. Em breve nós estaremos juntos na congregação, aqui no templo, mas assim como nós estamos ainda espalhados, nós queremos te agradecer, porque neste tempo o Senhor estará a nos falar de uma forma toda especial, eu acredito, e queremos te agradecer por este tempo, ó Deus, quando distantes fisicamente, como nós podemos pensar e até repensar a questão da igreja, da sua importância. Muito obrigado, assim seja conosco e nos abençoe ao longo deste culto, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amados, a palavra de Deus diz em 1 Timóteo, capítulo de número 3, o versículo de número 5, que a igreja não é outra senão coluna e firmeza da verdade. Coluna,
fala de sustentação, firmeza da verdade. E é isso que nós somos de fato. E quando nós pensamos a respeito da igreja, de quem nós somos em Cristo, eu acho interessante porque há uma discussão política nos dias de hoje, questionando se a igreja é ou não essencial. Você está ouvindo isso por aí, que ela precisa, irmãos, atender alguns protocolos de segurança, em todos os sentidos. Eu tenho a convicção de que ela é essencial à vida da sociedade. Porém, há aqueles que duvidam, e volto a dizer, eu tenho certeza de que, atendendo os protocolos, ela faz cumprir o que a própria Bíblia determina sobre o seu papel na sociedade, de segurança, de amar as pessoas, enfim, quer seja no ambiente deste pandemia, ou em outros conflitos sociais, guerras, seja lá o que for, nós vimos que ela tem atendido a protocolos de segurança, mas se ela é essencial, meu Deus, ela só é essencial, ela é muito importante na sociedade. Pense o mundo que quiser, achem as pessoas o que elas quiserem achar sobre a igreja, todavia as pessoas de bem, mesmo que estas pessoas não estejam engajadas na vida da igreja, eu acredito que estas pessoas jamais vão pensar assim, de que a igreja não é essencial. Pelo contrário, elas pensam também que a igreja, ela é muito importante. Eu estou falando, irmãos, àqueles que nos ouvem, sobre a igreja de Jesus. A igreja de Jesus. Não falo daqueles que se dizem ser e não são. Não quero julgá-las, ou não quero julgar ninguém. Porém, nos diz a Bíblia que é pelos frutos que se conhece a árvore. Então, nós sabemos, sim, de acordo com o que a Bíblia nos diz, que há uma certa distinção, mas isso é com Deus. Lá no final, Deus saberá tratar-nos, Deus saberá tratar a cada um, e assim nós vamos descobrir que de fato a igreja de Jesus, ela faz diferença mesmo nesta terra. Mas nessa oportunidade, eu me sinto tocado para falar pelo Espírito sobre a importância, sim, da igreja de Jesus na terra, da sua importância. Amados, antes de mais nada, eu quero afirmar mais uma vez que eu amo a igreja de Jesus. Eu amo a igreja de Jesus. Porém, para aqueles que não creem na Bíblia ainda, eu espero que a tempo sejam convencidas, digo, estas pessoas sejam convencidas pelo Espírito Santo sobre alguns princípios que ela trata, que a palavra trata, e principalmente sobre a igreja de Jesus. Eu espero que muitas pessoas passem a acreditar sobre aquilo que de fato toca ao coração de Deus, o próprio Deus e tudo que lhe pertence, que pertence ao seu reino. E aí a igreja está inserida como a menina dos seus olhos, como a sua amada. O Senhor ama a sua igreja, ama o seu povo. Eu acredito no que a palavra do Senhor nos diz, e isto é para mim, é para aqueles que já estão inseridos como membros do corpo de Cristo, que é a igreja,
sendo esta uma verdade absoluta. Quando eu falo ser uma verdade absoluta, é porque nós não temos dúvidas, porque já fomos convencidos pelo Espírito Santo. Ele já nos tocou, Ele já nos falou a respeito da igreja, da sua igreja, e nós temos isto como uma verdade absoluta. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, o versículo de número 10, eu começo por aqui, falando da igreja de Jesus, de que realmente ela é do Senhor Jesus, e do porquê ela é do Senhor Jesus. Nos diz a Bíblia que nós fomos comprados por bom preço. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Eu preguei outro dia a respeito disso, de quem nós somos e por que nós somos de Jesus. Fomos comprados, fomos resgatados pelo seu amor. Quando Jesus foi à cruz e derramou o seu sangue, ele foi para nos resgatar. Então o preço foi pago pelo nosso resgate. Então nós somos do Senhor Jesus. Em Romanos capítulo 12, o versos de 1 a 6, só para afirmar o que eu estou dizendo, Paulo, o próprio Paulo, o grande evangelista, ele salienta aqui, ele fala de quem nós somos, ou seja, nós somos corpo de Cristo, nós somos membros uns dos outros. Eu vou ler aqui Romanos 12, 4 a 6, para você ver o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Romanos 12, 4 a 6, diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, nós somos membros deste corpo, e nem todos os membros têm a mesma operação, somos distintos. O Espírito Santo, Ele nos dotou, nos capacitou com os dons espirituais, porém, nos diz aqui Paulo, pelo Espírito, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Nós estamos interligados, nós estamos no corpo como membros. Que coisa linda quando nós vimos isto. E ele faz a reprise lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 12, o verso de número 12, 13, falando de quem nós somos como corpo de Cristo. Ele é a cabeça do corpo, e nós estamos como que ligados, estamos ligados uns aos outros, a este corpo, a esta cabeça que é Cristo, que é quem comanda todo o corpo. E nós, como membros, nós estamos aqui, irmãos, ligados no amor, pela fé única que nós temos em Jesus Cristo. E é o vínculo que nos vincula, que nos une, é a fé que nós temos neste Jesus Cristo que nos salvou. Pois bem, daí nós entendemos do que a Bíblia diz, do que o Espírito Santo nos fala, e começando a dizer sobre a importância da igreja, porque nós somos de Jesus. Só isto já bastaria, não é, irmãos, para pensarmos no seu valor, no valor da igreja. Ela é do Senhor Jesus. Olha como ela é importante. Agora, ela se expressa na terra. O Senhor tem este corpo que se expressa na terra. E aí sim, nós vamos falar um pouquinho sobre a sua importância enquanto ela se expressa na terra. E aí, os que questionam, eu acredito que se forem convencidos pelo Espírito Santo, já vão ganhar no Espírito da sua grande importância, da importância desta igreja na terra, e não vão mais questionar se ela é essencial ou não, porque ela é essencial, sim, em todo
todos os sentidos. Eu vou falar aqui por alguns minutos a respeito disso. Por favor, abra o seu coração e entenda sobre a importância da igreja militante, da igreja atuante, da igreja de Jesus que está na terra para cumprir uma nobre missão. E eu digo, a mais nobre das missões, enfim, a coisa mais importante que executa na terra é a igreja. É a igreja de Jesus. Nós não estamos aqui passeando, nós não estamos aqui como obra do acaso não, nós estamos aqui cumprindo uma missão gloriosa. Esta terra, enquanto a igreja de Jesus estiver nesta terra, esta terra vai estar tendo ainda o privilégio de desfrutar da presença do Espírito Santo e de um povo diferente. Eu estou falando a respeito de um povo diferente. Eu sei que no momento deste algumas pessoas podem até questionar: mas aquele povo, mas aquele pastor, mas aquele crente, eu não quero saber o que estão semeando por aí. Mas de uma coisa eu sei, que a igreja verdadeira de Jesus está aqui para abençoar a terra. A terra só está sendo abençoada por Deus em razão ou por causa do seu povo que está aqui. É o que a palavra de Deus diz. Então vamos lá, irmãos, quero falar um pouco mais sobre a importância dessa igreja. Pelo menos duas importantíssimas coisas esta igreja que milita aqui, dada a sua importância, duas coisas importantíssimas acontecem. E é por isso que as pessoas que estão inseridas, que são membros uns dos outros do corpo de Cristo, que é a igreja, elas valorizam isso que eu vou falar aqui. E é por isso que nós estamos aqui e amamos a igreja. Se Jesus ama o seu corpo, quanto mais o seu próprio corpo deve amar a si própria, enquanto igreja como igreja. Está me entendendo? Eu amo a igreja. Como é que eu vou desprezar o meu corpo? Se eu não amar a igreja, é mesmo que eu esteja desprezando o meu próprio corpo e a cabeça, que é Cristo. Então eu amo este corpo chamado igreja, porque eu amo a cabeça, eu amo o seu Senhor, o Senhor desta igreja. Pois bem, duas importantíssimas coisas mostram o quanto a igreja é importante. E eu vejo como ela é importante para a minha vida, particularmente falando. Vou falar um pouco de mim e do que acontece com ela em seu meio, e eu no meio, junto a ela, fazendo parte. Eu me vejo e me sinto privilegiado nisso tudo, em razão do que eu vou mostrar aqui. Por favor, me entenda. O propósito de existirmos, aliás, os propósitos são vários, eu vou apontar dois apenas para nossa reflexão. Primeiro, irmãos, nos diz do momento quando estamos juntos, ligados como corpo, do momento quando estamos juntos, unidos neste corpo. Diz a palavra de Deus, e eu gosto muito do que diz lá Paulo também aos 1 Coríntios capítulo 14, verso 23,
1 Coríntios 14, nos diz aqui a palavra de Deus, o versículo de número 26, nos diz assim a palavra do Senhor. Olha bem: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Que fareis quando vos ajuntais? Vamos falar um pouquinho sobre essa igreja que está reunida, que está junta, ou seja, quando se ajuntaram, quando estão unidos. E aí diz: cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, tem edificação. Tudo que é feito é para a edificação. Nós nos edificamos mutuamente. Edificar é uma construção, é algo que cresce. Edificação fala de algo bom. Somos edificados. Isto é bênção. Interessante que também Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, capítulo 2, eu não posso deixar passar esta palavra riquíssima, explica também o que acontece quando estamos juntos. Diz aqui, capítulo 2, versículo de número 42, fala assim: e perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quando nós estamos juntos, irmãos, nós desfrutamos da comunhão, das orações, do partir do pão. E a Bíblia diz que ali há alegria, há um prazer indizível. Não tem como, irmãos, não tem como desprezar, desvalorizar este ajuntamento. E a Bíblia diz assim, olha, também lá nesse mesmo livro, Atos 4:32, diz assim, olha a importante de estarmos juntos, me acompanhe. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. Os que creem de igual modo se ajuntam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande alegria, ou seja, poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Imagine você um ambiente cheio de graça. E aí continua, verso 34: não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Só para alinhar aqui, irmãos, 3 necessidades básicas são atendidas enquanto reunidos. Como igreja, pelo menos 3 necessidades que nós temos são supridas enquanto igreja, na igreja. Primeiro, necessidades espirituais. Quando nós oramos uns pelos outros, quando nós assistimos aos irmãos nas questões espirituais, e eu poderia falar sobre muitas situações espirituais, quando nós acompanhamos alguém, ou quando nós somos acompanhados por alguém que tem este zelo de nos assistir espiritualmente. Primeiro. Segundo, assistência emocional.
Aliás, é um dos pontos que nós estamos abordando nesses dias, em meio a esta pandemia, nesse distanciamento social. As pessoas, muitas não pensam sobre a importância de uma assistência emocional. Como isso é bom, irmãos. Estamos reunidos para esta assistência. Eu sendo assistido, você sendo assistido, eu te assistindo um ao outro, porque nós precisamos uns dos outros. Com quem que nós vamos chorar? Com quem que nós vamos sorrir? Com quem que nós vamos conversar? Com quem? Com pessoas com que nós nos afinamos. Sim! Igreja é importante em razão disso também, por causa disso também. Essa assistência emocional, ela é fundamental. Por isso, eu quero aqui pesar um pouco mais esta palavra em cima desta importância. Ah, como eu amo a igreja, porque eu posso ser assistido e eu posso assistir pessoas, eu digo, presencialmente. Ou você não vai dizer, por exemplo, que um abraço de um irmão, de uma irmã, não lhe traz cura. Eu posso lhe afirmar que um abraço, um sorriso, um olhar sincero, verdadeiro, amoroso, traz cura emocional. Quantas pessoas, quando são abraçadas, quando alguém lhe aperta a mão com sinceridade, dá um toque de amor, isso, irmãos, faz diferença, isso faz muita falta. Quando o Senhor nos chamou, quando o Senhor nos resgatou do mundo vil e nos trouxe para compormos o seu corpo, é para que pudéssemos desfrutar de uma amizade sincera, de uma amizade verdadeira. Eu amo a igreja de Jesus. Aliás, não foi sem motivos, né, que certa feita Paulo falou a respeito lá na despedida, em 2 Coríntios, no último capítulo, lá no finalzinho, ele fala assim: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Ósculo é beijo, respeitosamente, é lógico, externa carinho, cuidado, respeito. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. É um costume, eu diria, bom, respeitosamente falando. Então, irmãos, ou um aperto de mão, ou um abraço, eu não sei, mas eu só sei de uma coisa: o calor humano, ele é muito importante. Então, esta assistência emocional, ela é ótima, faz falta. Eu não sei como é que fica aí o pensamento de algumas pessoas que nesses últimos dias, nesse pós-modernismo, andam pregando sobre não pertencer ou participar de uma igreja. Os desagregados, é um termo que está surgindo aí ultimamente, de umas pessoas que não acham tão importante uma reunião, independente da quantidade, do número, mas julgam a igreja algo assim que não tem muita importância esta reunião. Bom, pensamentos à parte, mas eu vejo que o Senhor, quando nos trouxe, e agora como corpo, nós não estamos falando aqui de pessoas que não tenham problemas ou defeitos. Aliás,
nós estamos inclusive na igreja, porque aqui também é um lugar de conserto, aqui também é um lugar de aprimoramento. O nosso caráter, ele pode estar sendo aperfeiçoado enquanto no corpo. Então é um privilégio, mesmo que não seja perfeita ainda esta igreja, ou seja, mas o Espírito Santo de Deus está nos moldando, e um ao outro se ajusta, um ao outro se molda. A palavra nos garante isso. Então não adianta uma pessoa, por exemplo, eu vou sair da igreja porque eu não vou com a cara daquela pessoa, não vou querer saber mais de igreja, dá vários motivos. Você está perdendo a grande oportunidade de ter o seu caráter aperfeiçoado e ajudar a outra pessoa também a ser aperfeiçoada, desde que no Espírito você seja um agente do Espírito Santo transformador para ajudar as pessoas. E eu mostro isso na palavra de Deus. Mateus capítulo 18, diz aqui um texto muito importante, fala da importância, irmãos, que nós temos uns para com os outros na questão do aperfeiçoamento do nosso caráter. Diz aqui Mateus capítulo 18 o seguinte, eu vou ler e você me acompanha, por favor. O Senhor fala: ora, se o teu irmão, chama de irmão, pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se ouvir, ganhaste o teu irmão. O que eu vejo aqui? Eu, para com o meu irmão, eu sou responsável, espiritualmente falando, em ajudá-lo quando ele estiver passando por alguma situação de pecado. Eu preciso alertá-lo. Isso é amor, isso é cuidado, isso é zelo. Se você não faz isso, faça. É melhor fazer isso presencialmente do que por fora. Falar deste irmão para as pessoas não vai ajudar em nada, mas você pode presencialmente conversar com o seu irmão. Se porventura você está vendo em alguma situação de pecado, fala com ele, dentro da Bíblia, é lógico. Aí diz assim mais, olha, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Então, isso, volto a dizer, é amor. Você está vendo que seu irmão está indo para um precipício maior ainda. Chama mais alguns irmãos para ajudar esse irmão. Pelo amor de Deus, faça isso. Vá lá, converse com ele, ore com ele, avise-o no Espírito, faça isso. Eu sei de muitas pessoas que já foram resgatadas deste jeito, e depois até deram testemunho de irmãos que ajudaram nesse sentido, foram corajosos, foram amorosos. E continua dizendo, mas se não te escutar, aí você diz à igreja, fala para a igreja. Mas você está falando do irmão, está falando dos outros. Não é isso. É lógico que você vai falar com toda prudência, a igreja vai tratar com toda ética, com todo respeito, com todo carinho, mas isto é legítimo à igreja. E quando a pessoa entra na vida da igreja, lá no início, ela já recebe essas informações. Então você não vai estar de forma alguma atravessando no caminho desta pessoa por atravessar. Você quer o bem dela, você vai fazer isso. Então, irmãos, são conselhos assim, e Paulo também, ele fala a respeito do quanto é importante as pessoas estarem ajudando umas às outras nesta questão, do quanto as pessoas precisam apoiar as pessoas, corrigindo assim a tempo. Isso é demonstração de carinho, isso é demonstração de amor, sim. Como Paulo é sábio quando fala a respeito disso, desse carinho, diz lá 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, o versículo 14. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, diz assim: rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis
os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, e sustenteis os fracos, e sejais pacientes para com todos. Então, repito, isto é legítimo, isto é amor. Como que a igreja é importante? Como que a igreja é importante? Aleluia, louvado seja o Senhor. Irmãos, Atos, então, falando sobre agora um pouquinho do sustento físico ou material. Eu falei sobre o amparo espiritual, emocional e agora físico, material. Irmãos, enquanto irmãos e como irmãos, a Bíblia declara que nós precisamos assistir aos domésticos da fé nas suas necessidades. Se algum irmão estiver passando por alguma necessidade, essa pessoa precisa ser ajudada. Eu louvo a Deus porque a igreja de Jesus faz isso. Ela não toca trombeta, ela não sai por aí anunciando o que ela faz. Ela não joga isso na mídia, e nem deve, e nem precisa. O Senhor não nos aconselha isso fazermos, ou seja, anunciar aquilo que nós fazemos. O que tua mão direita faz, que a esquerda não fique sabendo. Ou seja, é um trabalho sigiloso, amoroso. A gente não tem que ficar falando das coisas que a gente está fazendo. E talvez seja por isso que muitas pessoas de repente olham para a igreja e pensam que a igreja não faz nada. Lê do engano. Se todas as igrejas, desde aquelas que estão lá no recanto de um lugarzinho do país, as grandes, eu digo grandes numericamente falando, igrejas, se nós colocarmos o que nós fazemos, muitos vão ficar assustados. Muitos. Porque eu sou testemunha, eu sei, e quem está dentro sabe do quanto a igreja ajuda pessoas, fisicamente ou materialmente falando. Eu não posso falar. O Espírito Santo não deixa eu falar a respeito disso. Mas eu amo a igreja. A nossa igreja, particularmente falando, muitas pessoas são assistidas. E para você que não sabe, fica julgando a questão dos dízimos da igreja, das ofertas da igreja. Se alguém usa indevidamente, eu não tenho nada com isso. Mas eu posso lhe garantir que igrejas sérias, verdadeiras, distribuem, ajudam pessoas. Na nossa igreja tem uma verba destinada à ação social. E olha que esta igreja não assiste só membros não, muitas pessoas de fora são assistidas, e as pessoas ficam falando, dízimo é para enriquecer pastor, dízimo é para isso. Prezados, eu ouvi isso esses dias. Eu vou dizer uma coisa, existem pastores de tempo integral na igreja, que a igreja sustenta, mas eu conheço igrejas que tem vários pastores, que nem sustento da igreja recebem, tem seus serviços seculares, então divide o seu tempo. Aqui na igreja nós temos pastores, que graças a Deus, tem os seus serviços seculares, tem o seu chamado, mas não dão todo esse tempo integral. Então existem pastores e pastores, e está certo, porque a Bíblia diz, digno é o obreiro do seu sustento. Você ouviu, se você ouviu, o que os crentes faziam, traziam os dízimos ou as ofertas e depositavam aos pés dos apóstolos, e eles pegavam o dinheiro então e trabalhavam esse dinheiro, abençoavam pessoas. Aí você diz, mas hoje eu não sei. Eu não quero saber daqueles que fazem o que deveriam fazer, não fazem o que deveriam fazer. Eu não quero, é com eles e Deus. Mas não coloque tudo no mesmo saco.
Não diga que tudo é a mesma coisa, porque não é. Não é. E Deus, ao seu tempo, vai julgar a todos. Ei, é um privilégio ser membro da igreja de Jesus, que Ele comprou com o seu sangue. É um privilégio participar, ter um coração dadivoso, voluntarioso para servir pessoas. É gostoso demais quando você abençoa alguém, quando a igreja abençoa pessoas. É uma coisa linda. Não dá para eu ficar falando aqui o tempo todo a respeito disso, mas me entenda, por favor. A igreja, estou falando sobre a importância da igreja na terra. Tem hospitais, tem escolas, tem assistência às pessoas que infelizmente estão na dependência das drogas. Tem orfanatos, tem abrigo de idosos. Ah, mas então não faz nada mais que o seu papel. Ah, chegou à conclusão? Sim, mas por que não reconhecem isso logo? É verdade, ela não faz mais do que cumprir o seu papel. Mas vejam isso, por favor. Não julgue a igreja como sendo algo que não tem valor. Não julgue a igreja, por favor, como algo que não seja essencial, porque ela é essencial. Ela é. Assiste pessoas espiritual, emocional e fisicamente. Deu para ouvir? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu estou aqui no primeiro ponto. Ainda tem o segundo ponto ainda. Estou falando quando ela se reúne. Quando ela está reunida. Agora, quando ela se dispersa. Vou tentar ser muito objetivo a partir de agora. Quando ela se dispersa, enquanto ela está reunida, ela faz tudo isso. E agora, quando ela se dispersa, agora ela cumpre uma das suas funções ou tarefas mais importantes. A sublime tarefa de sair para não fazer outra coisa senão anunciar a Cristo. Evangelizar é o nosso chamado, é a nossa missão. Juntos, que bênção, que coisa maravilhosa, estamos juntos. Mas não para por aí, não para por aí. Irmãos, Atos capítulo 8, versículo 4, nos diz aqui a palavra de Deus, o seguinte, Atos 8, 4, olha bem, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, aleluia, glória a Deus. E descendo Filipe, o verso 5, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. A igreja está aqui para trazer alegria à cidade, evangelizando a cidade, seja aqui em Sobral, em qualquer lugar onde estiver uma igreja plantada, ali é uma agência que propaga o evangelho, liberta pessoas, abençoa pessoas, traz alegria para os lares. Quantos lares destruídos, quando a palavra de Deus entra, ali a restauração de famílias. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa,
muda tudo. Esta semana, não vou falar nome, mas eu estive conversando com uma pessoa, pela primeira vez eu a vi, eu não a conhecia, e com poucos minutos eu olhei para aquela pessoa e eu a vi diferente. Falei, tem algo diferente desse moço, desse homem, tem alguma coisa diferente nesse homem. Isso foi pela manhã, passou a tarde, mas os 2 minutinhos de conversa, alguma coisa me falava, tem algo diferente desse homem, algo diferente. Daqui a pouco, ele falou para mim o seguinte: olha, pastor, alguns anos atrás, aconteceu algo na minha vida, que mudou toda a minha vida. Falei, opa, chegou onde eu pensava para confirmar o que o Espírito de Deus falava comigo. Pensei comigo desse jeito. E ela falava assim: pastor, chegou um momento da minha vida que eu não via mais solução para nada. Não via mais solução. Os meus negócios indo até relativamente bem, mas só que eu era um consumidor de cigarros. Eu fumava 3 maços de cigarros no dia, bebia, adulterava, chegava em casa azedo, e chegou um momento em que eu disse para mim mesmo: não tem jeito, não tem jeito, eu próprio não me suportava. Agora imagina as pessoas, minha esposa, filhos que caminhavam comigo, eu próprio cheguei a não me suportar. E aí ele disse para mim, fui no armário, peguei o meu revólver, e enquanto a família saiu, fui para o jardim, coloquei debaixo do pescoço, e falei: agora, não tem mais jeito para mim. Puxou o gatilho, mas estava duro, e ele me disse que foi com os 2 dedos para puxar o gatilho, e ele ouviu uma voz: não faça tal coisa, tem jeito na sua vida. E ele sentiu que era Deus falando com ele. Naturalmente ele já tinha ouvido do Evangelho, já tinha ouvido de Deus, de Jesus. Eu creio que ele já tinha ouvido, faltava ali essa experiência maior. Eu creio, não é para você fazer isso, por favor, para ter experiência com Jesus, que não chega a este ponto, mas ele disse, falando, eu fiquei ouvindo. Eu sei que não foi o primeiro e nem vai ser o último, já ouvi outros testemunhos assim também. E aquele moço, prezados, ele falou assim: pastor, quando eu ouvi isso, a minha mão ficou dormente, foi baixando aos poucos, soltei a arma, e aquela voz falava comigo: tem jeito, tem solução para o seu problema, para a sua vida. E segundo ele falou: pastor, ali, pronto, eu tive meu encontro com Deus. Ele falava assim para mim, e já passam vários anos, e a minha vida agora é isso que o senhor está vendo. Vou para a igreja, vou celebrar com os meus irmãos, eu inclusive, eu ajudo famílias, eu trabalho com casais, com famílias. Me contou rapidamente algumas coisas que Deus usa. Eu achei aquilo lindo, falei: mais um, glória a Deus. E assim, numa cidade, são várias pessoas. Eu não estou aqui falando de denominações, de igreja A, igreja B, igreja C. Eu estou falando de Jesus. Quando há um encontro de uma pessoa com Jesus, tudo muda. Tudo muda. É para trazer alegria. Eu estou falando sobre isso porque ele disse que entrou alegria na casa dele. Ei, a alegria tem que entrar na sua casa, a alegria tem que entrar nesta cidade, a alegria tem que entrar na sua cidade. E esta alegria entra através de uma igreja militante, de uma igreja que prega o Evangelho, que fala de Jesus, segundo nós lemos aqui, quando a igreja entrou em Samaria. E olha que isso foi antes do apóstolo Paulo se converter. Lá no capítulo 9, já fala da conversão de Saulo. E aí nós já sabemos quem foi Saulo. Depois Paulo, apóstolo, grande apóstolo Paulo. E depois dele, tantos outros. Eu não tenho tempo aqui para narrar, para falar sobre os grandes pregadores de todos os séculos, de tantas gerações que anunciaram o Evangelho. Eu alistei aqui, mas o tempo não me permite falar sobre isso hoje. Mas eu sei de uma coisa:
Não importa se aqueles grandes pregadores que tocaram lá na Europa, nos Estados Unidos e outros países, e enfim, levaram o evangelho de uma forma tão tremenda, porque eles saíram para fazer isto, para evangelizar. Eu estou falando sobre o poder da palavra, sobre o poder do evangelho. E agora a igreja que está, no caso, saindo, ela tem esta nobre missão de evangelizar. Não importa se as pessoas usam as grandes mídias. Lá nos tempos idos, nós temos, por exemplo, o exemplo de uma pessoa, Knox, que ele andava quilômetros mais quilômetros a cavalo para poder evangelizar pessoas. Nós temos, irmãos, vários exemplos de pessoas que, enfim, pregavam 48 horas na semana o evangelho. Nós temos exemplos aqui, muitos, não tem como eu ler tudo aqui, mas para você ter uma ideia, John Wesley, oh meu Deus, pregou 40 mil sermões. John Wesley, grande homem de Deus. E para você ter uma ideia, este homem, esse pregador, ele doava 90% do que ele ganhava, materialmente falando, ele doava para as pessoas, não ficava com ele. Você fala em 10% que é muito? Este homem doava 90%. Para você ter uma ideia, ele percorreu 250 mil quilômetros a cavalo. Não estou falando 250 quilômetros não, 250 mil quilômetros a cavalo. Está no seu histórico, abre lá e veja. E são vários exemplos que nós temos aqui. Vou ler porque não dá para ler. Alguns que foram chamados de príncipes da pregação, pregador. Fora estes que tiveram esses nomes, foram pessoas que falaram às multidões. Na atualidade, alguns até que já morreram, como Billy Graham, usando a grande mídia, televisão e outros recursos mais. Vou falar dos brasileiros, porque o brasileiro tem um celeiro de pregadores, muitos pregadores bons. Eu estou me referindo àqueles que estão na mídia, tá? Dos que já morreram, poderia citar aqui Fanini, poderia citar aqui, enfim, outros pregadores que passaram nesta terra e deixaram um legado como mensageiros do Senhor, como pessoas que realmente levaram a sério a pregação do evangelho. Davi Miranda, Davi Gomes, poderia falar sobre tantos grandes pregadores que passaram nessa terra, dos atuais, que usam hoje tanto a televisão quanto os recursos mais modernos que nós temos hoje, seja lá o Face, seja lá o Instagram, seja lá o que for. Nós temos hoje um celeiro de grandes pregadores, mas também aqueles que estão como que lá no oculto, lá no escondidinho, que só Deus vê, que são grandes pregadores também, que estão levando o evangelho. E por que o Espírito Santo de Deus está falando comigo desse jeito? Porque você, meu irmão, enquanto estamos juntos é uma bênção, mas o Senhor quer nos ver também dispersos, no sentido de espalhados, levando o evangelho, porque este Brasil nosso precisa, este mundo precisa muito de pessoas como você, que às vezes acha que não é comigo. Deus usa pessoas inclusive improváveis. Muitos desses que eu poderia citar aqui, aos olhos dos homens eram como que improváveis, mas Deus os tirou lá do anonimato e os levou para fazer essa grande obra. Então Deus pode fazer isso com você, mas não se preocupe com isso não. Se preocupe em fazer a vontade de Deus, na mínima coisa que seja, não importa, pegar o seu folheto, distribuir para alguém, falar ao seu vizinho, falar para alguém,
use o seu WhatsApp, ou use o telefone, ou use um folheto de casa, não importa o método, não importa como, mas o Senhor quer, e Ele tem hoje, esta igreja militante que você faz parte, para pregar as boas novas de salvação. O mundo precisa, e nós, enquanto igreja aqui na terra, nós precisamos levar isto a sério, parar com as picuinhas, parar com as querelas, parar com as medições de tamanhos pelo grupo, de número de membros, de que faz isso, de que faz aquilo. Nós temos que parar com isso, e nós precisamos sacudir esta terra pregando o evangelho, e pronto. Para isso o Senhor nos chamou. Aleluia. Eu louvo a Deus, eu amo a igreja, e principalmente porque esta igreja que é amada do Pai, Ele a tomará para si em breve, para estar eternamente com Ele. Mas enquanto estivermos aqui, vamos nos reunir, vamos estar unidos, vamos desfrutar dessa comunhão gostosa que o mundo não sabe, o mundo não conhece, mas eles precisam vir. Mas para vir, você e eu, nós, igreja, temos que sair para pregar, para anunciar, para resgatar estas pessoas e trazê-las para estarem juntos a nós, juntos do Senhor Jesus. Amém? Amém. Ore comigo. Pai, obrigado por tua palavra. Desperta-nos dia a dia mais e mais, Espírito Santo. Esta igreja, ela tem um grande valor, primeiro porque ela é do Senhor Jesus, foi comprada por bom preço. Ela é muito preciosa, valiosa, porque, ó Deus, nós estamos aqui servindo-nos mutuamente, espiritual, emocional e fisicamente. Nós nos servimos, isso é gostoso demais, Espírito Santo. Obrigado por nos amar, por nos atrair com cordas de amor, pelo afeto, pelo carinho, e até mesmo pela disciplina, até mesmo quando nós somos corrigidos. Isso é prova do seu grande amor. Obrigado por nos corrigir. Aleluia. E agora, Deus, fortaleça-nos, impulsiona-nos, sim, a sairmos por aí, anunciando que Jesus Cristo é a solução, Jesus Cristo é a alegria verdadeira, Jesus Cristo é a paz indizível, Jesus Cristo é o nosso tudo, Ele é o nosso Senhor. Aleluia. Que Deus te abençoe, meu irmão, e você que está ouvindo o Evangelho nesta noite. Estou aqui aproveitando o ensejo para pregar um pouco deste Evangelho, desta palavra poderosa, para dizer para você que Jesus te ama e quer que você não apenas seja como uma partezinha, mas que você seja de fato parte integrante, membro do seu corpo. Ser igreja, você precisa entender isso. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo de Deus confira isso no seu espírito, no seu coração, e seja bem-vindo à família de Jesus. Seja bem-vindo à família de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém? Que Deus abençoe você, igreja, cada um de nós, com a sua graça e com a sua paz, em nome de Jesus.